Olá a todos, eu sou Renata Levi das páginas Dona Fada. O que nós vamos fazer hoje é esse colete. É um colete unissex, é bem diferente do tradicional, vocês vão verificar isso no decorrer do vídeo. O molde é fornecido gratuitamente nos tamanhos de 10 e 11 anos. E a grade completa, de 8 a 15 anos, pode ser encontrada na comunidade do canal Dona Fada. Na descrição do vídeo, vocês encontrarão os tamanhos gratuitos do molde e os links para as demais páginas Dona Fada, inclusive o link para filiação na área de membros do canal, onde vocês poderão obter a numeração completa do molde e moldes exclusivos para os membros sênior. Na mesma descrição, vocês encontram também o link para a página do nosso parceiro comercial e cupom de desconto para uso na loja. Vamos então começar a nossa costura de hoje. Bom, aqui está o que nós vamos usar. São 3 peças, frente, lateral e costas. A costura é simplíssima e muito rápida. E o efeito, como vocês viram nas imagens iniciais, é muito bonitinho. Parte da frente nós vamos cortar nos 2 tecidos, lateral nos 2 tecidos e a parte das costas também nos 2 tecidos, na dobra do tecido. Nós vamos começar essa costura fechando os ombros. Vocês estão observando que o molde não tem margem de costura. Eu cortei acrescentando a margem de costura, mas essa anotação encontra-se no próprio molde, tá bom? Vocês nunca vão deixar de encontrar nos meus moldes a anotação se tem ou não margem de costura. Então basta ler o molde para saber como cortar. E nós vamos começar a nossa costura unindo a lateral à parte da frente. Vocês vão observar que na lateral ela tem a mesma curva aqui que a parte da frente. Então é este lado que deverá ser unido aqui, tá? Você vai virar direito sobre direito, alinhar perfeitamente aqui as cavas e você comece pelas cavas. Porque se sobrar alguma coisinha, nós vamos fazer o acerto na barra, tá bom? E como é uma costura bem curva, você vai alfinetando isso. Ou, para quem não tem muita experiência, é melhor até alinhavar, tá bom? Porque você deve seguir esse desenho bem direitinho. Vai alfinetando aos pouquinhos. Assim, olha, foi alfinetado acompanhando o desenho. Sobrou esse tantinho aqui, nós vamos fazer esse acerto depois aqui na barra. Por isso que eu disse para vocês, deve começar a alfinetar pela cava. Feito isso, você vai costurar usando a margem de costura que você deixou. Nas 4 partes, nas 2 partes da frente de um dos tecidos, nas 2 partes das costas do outro tecido. Fica dessa maneira, olha. Estamos aqui com as 2 partes de um tecido e o que eu fiz aqui? Depois de costurado, eu virei em um dos tecidos a costura para o lado da frente, para o lado da frente, num dos tecidos. No outro tecido, eu virei a costura para o lado da lateral. Por que isso? Para que na hora que a gente for unir essas 2 partes, a gente não fique com 4 camadas de tecido aqui. A opção é abrir a costura, mas aí vai dar no mesmo. Nós vamos ficar com 2 de um lado e 2 do outro, tá bom? E agora então, que nós já fizemos essa costura, que é a parte mais demoradinha, porque nós vamos precisar alfinetar isso, como eu disse para vocês. Nós vamos então fechar os ombros. Parte da frente voltada para o meio das costas. Você alinha aqui o ombro. Do outro lado, a mesma coisa. Nós vamos alinhar aqui os ombros e vamos costurar. Nós vamos fazer esta costura nos 2 tecidos também. No tecido interno e no tecido externo.
fechar os ombros. Depois que nós costuramos os ombros, nós vamos passar a ferro da mesma maneira. Um lado para as costas, o outro lado para a frente. Vamos alinhar um sobre o outro dessa maneira como vocês estão vendo. E nós vamos costurar agora todo esse trecho aqui, olha. Deixa eu virar aqui que eu acho que vocês vão ver melhor. Nós vamos costurar isso da seguinte maneira. Isso daqui é a lateral das costas, tá? Você vai costurar aqui, lateral das costas, a cava da frente, lateral, vem costurando, acompanhando o desenho. Continua aqui pela parte da frente, faz todo o contorno novamente, vem para outra cava e costura outra lateral. Resumindo, vocês só não vão costurar a parte de baixo das costas. Todo o restante será fechado, usando a margem de costura que vocês colocaram no molde e com todo cuidado para manter o desenho, tá bom? É super rápido e super simples. A parte mais demoradinha é a parte que nós já fizemos, que é fazer essas costuras aqui. Deixa eu aproveitar aqui para mostrar para vocês. Alinhou as costuras e depois alfineta. Primeiro você vai alinhar as costuras, aqui, aqui e aqui. Vai puxar bonitinho o tecido, alfinetar. Sobrou, você vai primeiro costurar, depois você recorta, tá bom? Ele pode sobrar porque eu cortei a olho a margem de costura. Segundo, porque na hora de costurar a gente pode, claro, costurar um pouco a mais ou um pouco a menos num lado ou no outro. Se acontecer isso com vocês, é só fazer isso que eu estou mostrando para vocês. Eu vou costurar pelo lado amarelo, depois eu vou cortar a costura que sobrou. Aqui está, olha, costuramos tudo ao redor, como eu falei para vocês. A única parte que ficou aberta foi aqui a parte das costas, a barra da parte das costas. Aqui cabe uma explicação. No colete nós podemos colocar tirinha para fechar, podemos colocar elástico ou nada aqui atrás, tá bom? Eu vou mostrar para vocês a maneira de colocar elástico, que é a maneira mais chata, digamos assim. Colocar a tirinha é só costurar, então não é necessário explicar isso para vocês. O elástico é um pouco mais chato. Por isso que eu deixei a parte inteira aqui de trás aberta, porque vai facilitar para colocar o elástico. O ideal seria você fechar um tanto aqui, pelo menos onde é a curva, né, onde tem esse ângulo, porque fica mais fácil depois para fazer a barra. Mas para quem não tem experiência, quanto maior a abertura, melhor para colocar o elástico. Então agora que nós já costuramos ao redor dela toda, eu refilei com tesoura de picotar. Vocês podem fazer os piques, e a maneira de fazer piques em ângulos, curvas, côncavas ou convexas, vocês vão encontrar num arquivo no próprio molde. Então, feito isso, aqui pela parte das costas que está aberta, nós vamos puxar ali a parte da frente. Esse é o tamanho menor do molde, é o 8 anos. Puxamos um lado, vamos puxar o outro. Agora é só ajeitar aqui todas as curvinhas. Nós viramos para o lado direito, assentamos todas essas costuras bem direitinho a ferro. E aqui já vai dar para vocês perceberem como é que ele fica. Ele vai abotoar aqui. Deixa eu colocar um alfinete aqui. E nas costas, olha, ele vai abotoar também. Vamos colocar uns botõezinhos aqui para vocês terem uma ideia melhor. Fica assim.
A maneira de colocar botões em dupla face, porque você vai ter que colocar botão dos dois lados, já que ele é dupla face. Nós temos num vídeo explicado bem detalhadamente, que eu vou deixar embaixo aqui desse vídeo. Dessa maneira nós temos então o colete, que nós vamos usar dos dois lados. Vocês estão vendo aqui a sobrinha, que é a barra que nós ainda não fizemos, tá? A outra maneira que é mais simples de você fazer é com botão de pressão. Porque o botão de pressão, os dois lados dele são o lado direito, né? Ele tem o mesmo desenho dos dois lados. Então isso facilita para fazer coisas dupla face. Neste caso, para que ele fique dessa maneira aqui, aparecendo a viradinha, você tem que colocar botão mesmo. Então nós temos que colocar 6 botões aqui, são 3 de um lado e 3 do outro. E na parte daqui também, claro, 6 botões. E na parte do abotoamento, você pode colocar 3 botões também, nos tamanhos maiores 4, como você preferir. Aqui no molde eu marquei para vocês botões e casas, mas isso é apenas uma sugestão, tá bom? Vocês tomem isso apenas como sugestão, porque a hora que você terminar o seu colete, você vai alinhar ele dessa maneira, virar, e aí você vai saber a marcação aqui das casas, e depois de feitas as casas é que você marca o botão, que é para eles ficarem completamente alinhados. Bom, se você vai colocar no colete aquele cintinho aqui atrás, você tem 2 formas de fazer isso. Você pode costurar, tá? Deixar só um trecho aberto, depois virar para o lado direito e fica uma coisa menor para fechar. Ele é costurado pelo lado direito. Então você vai fazer as 2 tirinhas, vai marcar o local certinho, tanto de um lado quanto do outro, e vai costurar dos 2 lados. Essa é uma maneira. Uma segunda maneira de fazer, a marcação de onde deve ser feito isso é essa, tá bom? Tanto para o elástico quanto para o cintinho. A outra maneira, então, é você fazer uma casa aqui, a outra ali no correspondente, fazer uma tirinha só com a fivelinha que servirá para os 2 lados. E a terceira maneira, que é a mais chatinha, como eu disse para vocês, que eu vou mostrar para vocês, é a colocação do elástico. O local é esse daqui, tá bom? Nós vamos colocar o elástico. Você alinha ali na cintura, aqui na lateral, e o elástico vai ser colocado aqui. Feita essa primeira marcação aqui, você vai alinhar a lateral, segurar, dobra e ver até onde vem ela. Olha, a segunda marcação vai ser feita exatamente onde foi feita a primeira, do lado oposto. Esta é a área que nós vamos usar para colocar o elástico. E se você for fazer o cintinho, você vai fazer uma casa aqui e uma casa aqui. Ou costurar um lado aqui e outro lado aqui. Marcamos. O elástico que você vai colocar aqui, eu sugiro que seja um elástico de 4 centímetros. Vai ficar mais bonito, tá bom? Qual é o tamanho? Você vai dobrar aqui, é a metade, e mais 2 centímetros além dessa metade. Seria isso aqui, olha. Depois nós vamos puxar de um lado ao outro e ele vai franzir. Então, vamos cortar o elástico. A metade é aqui. Mais 2 centímetros além dessa metade é aqui.
este é o tamanho do elástico que nós vamos usar. E a primeira coisa que nós precisamos fazer agora, então, é fazer a canaletinha desse elástico. Essa marcação é o centro do elástico, tá bom? Não é nem para baixo nem para cima, é o centro. Então, a canaleta será feita aqui, olha. Centro com centro. Você vai marcar também aonde você vai passar essa costura. Este aqui é o trecho que nós vamos costurar. Essa marcação eu só fiz porque ela determina o final dessa costura. Não é para costurar aqui, tá bom? Nós vamos costurar essa linha e essa linha. Retrocesso no começo, retrocesso no fim, tá bom? Bom, costurei aqui, linha amarela em cima, linha azul marinho na carretilha. Fizemos então a canaleta do nosso elástico. Aqui está o nosso elástico que nós já cortamos. Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço isso e explicar por que é que eu faço dessa maneira. Eu pego um pedacinho de tecido que vai ultrapassar o tamanho da canaleta, tá? Eu vou alfinetar, ou você pode costurar também com ponto de franzir, né? Que sai mais fácil. Eu ampliei o meu elástico. Por que que eu faço isso? Porque nós vamos colocar agora esse elástico na canaleta e costurar um lado. Depois eu vou ter que puxar isso daqui para costurar o outro. E eu preciso que ele venha reto, por isso que eu faço isso, tá bom? Então, o que nós fazemos agora? Você pode usar também 2 prendedores. Eu até ia usar para mostrar para vocês um sistema mais tradicional, digamos assim, mas eu não sei onde é que está o outro. Então, vamos colocar o elástico agora na canaleta. Nós estamos com a barra toda aberta, então é simples. Você vai aqui no começo da canaleta, alinha seu elástico e puxa para o lado de lá. Aqui, olha, ele chegou aonde deveria chegar. Isso dá para você sentir no tato. Nós terminamos aqui, é só puxar ele, ver aonde ele chegou, porque nós vamos costurar ele aqui agora, tá bom? Então, você vai para a máquina. Para costurar, você vai precisar tirar o puxador, então você coloca um alfinete para ele não soltar. E tira o puxador e vai fazer essa costura, linha amarela em cima, azul marinho embaixo. Costuramos, nós prendemos então a primeira parte do elástico. Você volta aqui, o tecido que nós colocamos está aqui, olha. Fica fácil agora de puxar esse elástico até o local dele. Chegou no local, você vai fazer a mesma coisa, tá? Você vai colocar um alfinete para segurar esse elástico e tirar aqui o tecido. Eu acho essa maneira prática por causa do que eu falei para vocês. Quando você faz isso, você traz o elástico totalmente reto, né? Ele não fica franzindo no meio. Ele tá aqui totalmente retinho. Nós vamos agora costurar aqui. Costuramos, estamos com o elástico preso dos 2 lados e está feito o nosso franzidinho. Se você quiser, você pode passar ou mais 2 ou mais uma costura aqui no meio. Agora, então, nós vamos fazer a barrinha. Para marcar a barrinha, nós vamos precisar saber o tamanho certinho que nós temos aqui, tá bom? Então, o que que a gente faz? No molde, você tem uma marcação aqui que corresponde aos botões.
Como eu disse anteriormente, essa marcação é apenas uma sugestão. Se você colocar os botões aqui, você vai fazer um colete bem mais ajustadinho. Se você colocar um pouco mais para lá, ele fica menos ajustadinho. Então essa marcação aqui, olha, vamos colocar. Marcação original dele seria essa aqui, tá? Onde tem os botões. Isso significa que a casa teria que vir para cima dos botões. Seria um cruzamento aqui bem grande. Você tem que alinhar a cava. Eu não vou cruzar tanto assim. Eu vou alinhar o final da parte da frente aqui onde nós temos a marcação dos botões. Mas aqui em cima é a mesma coisa. Você deve colocar isso aqui alinhado com a cava, tá? Então alinhamos, alfinetamos. Do outro lado, nós vamos fazer a mesma coisa. E agora nós podemos então fazer essa barra de maneira que ela fique simétrica com o abotoamento dela, com o cruzamento dela. Você vai dobrar onde nós fizemos a marca. Vamos alfinetar, costurar a mão e depois passar a costura rebatida em volta do colete inteiro. Outra maneira de fazer isso é virar aqui para o lado avesso, que eu acho até que é melhor, viu, gente? Porque o biquinho aqui fica bem certinho. Você alinha, verifica aqui onde é que está a sua marcação da costura. E costura aí uns 10 centímetros. É só para manter aqui o biquinho. Fazemos a mesma coisa do outro lado. Estou mostrando as duas maneiras para vocês, porque para algumas pessoas pode ser difícil entender essas voltas que a gente dá no tecido, tá bom? Eu já observei isso. Algumas pessoas com mais prática entendem sem grandes problemas, mas quem não tem prática de costura, isso é normal. Fica difícil realmente entender. Então, nós costuramos 10 centímetros aqui, costuramos 10 centímetros ali. Está aqui, ó, costurei 10 centímetros, agora é só a gente virar de volta para o lado direito. E a pontinha aqui já fica feita perfeitinha. Costurada, feita a pontinha, é só a gente fechar agora o restante, né? Você vai passar a ferro bonitinho, pode fazer um acabamentinho aqui à mão ou só alinhavar e depois fazer a costurinha aqui ao redor. E feito a costurinha, então, estará pronto o nosso colete. Aonde que ele dobra? Aqui que foi a marcação que nós fizemos. Marcou. A marcação do outro lado está aqui. É onde ele vai encostar lá e dobrar. Está aí super bonitinho. Você vai fazer as casinhas então deste lado, colocar os botões na parte das costas. Eu já falei anteriormente para vocês, a maneira de colocar esses botões em dupla face tem em outro vídeo. Para fazer a casa aqui, nós temos cores bem diferentes. Vocês observam que nós estamos aqui com as cores bem diferentes. Você tem que estar com a máquina muito bem regulada para colocar a linha de uma cor no carretel, a linha de outra cor na carretilha, tá bom? Para que a casa fique direitinho. Então, nós temos aqui o nosso coletinho desta maneira aqui deste lado. A frente dele é assim, né? E desse outro lado, onde é que tá a dobra dele aqui? Dessa maneira. Bom, que alterações nós podemos fazer aqui? Pouquíssimas. Como vocês estão vendo, esse colete tem um desenho, um corte, uma costura bem diferentes.
Não dá para fazer muitas alterações sem conhecer modelagem. Mas nós podemos fazer alterações na costura, por exemplo, nos tecidos. Nós estamos trabalhando aqui com tricoline. Vai chegar o inverno agora, você pode forrar com soft, com moletom, com aquele pele de carneiro. Você pode forrar com uma coisa mais quentinha, até com flanela, tá? Eu tinha uma amiga aqui em casa que estava me olhando fazer esse molde. Ela perguntou se esse abotoamento poderia ser aqui na frente. Com este molde, da maneira como está, não pode, tá? Ele precisa ser dessa maneira. Dá para fazer esse mesmo tipo abotoando na frente, mas não com esse desenho desse molde. Esse foi feito para abotoar exclusivamente atrás. Bom, o que a gente tinha então para mostrar era isso. Eu vou fazer as casinhas. Vou colocar os botões e fotografar para a gente ver tudo prontinho. Uma última informação aqui para vocês. Esse molde vai de 8 a 15 anos. Nós temos aqui no canal o molde de uma saia que tem uma pala reta, uma pala meio abauladinha, assim, arredondada, e tem uma saia semi-godê. É o tipo de saia que ia ficar muito bem com esse colete. A minha intenção até era fazer uma para fazer o conjunto aqui, mas não vai dar tempo. Eu preciso fazer mais vídeos para o canal, então não posso fazer roupa extra nesse momento. Mas eu vou deixar o molde dele aqui na descrição desse também, porque até por ser do mesmo tamanho, vocês podem usar como conjunto, que fica super bonitinho. E uma última alteração que eu esqueci de dizer para vocês, que é possível e também fica muito bonito. O colete é unissex, tanto serve para meninos quanto meninas. Se você for fazer para menina, você tem uma opção de colocar um babadinho aqui. Você faz um babadinho, aí você costura esse babadinho aqui, depois você costura outra parte. Você tem opção de colocar aqui também nessa costura um vivo, tá bom? Também fica super bonitinho. Aí tanto faz meninos ou meninas. Babadinho vai ficar melhor, evidentemente, para as meninas. Bom, era o que eu tinha para hoje, então. Nós já vimos toda a costura, já vimos as possíveis alterações. Agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo.